Hail the King, capítulo 731. Dinheiro da guerra. O coração de Gundogan começou a afundar. No começo, ele ainda pensava em recrutar esse jovem lorde da classe Sol na frente dele. Da perspectiva dele, era quase um milagre que um jovem e talentoso lorde da classe Sol pudesse aparecer em um pequeno império de nível 1. Para ele estava claro que o jovem de cabelos pretos e longos tinha um talento único. Em comparação com os príncipes e princesas dos impérios superpoderosos, onde eles tinham acesso aos melhores recursos, técnicas poderosas, mestres de primeira linha e colegas talentosos, as pessoas poderosas que cresceram nos pequenos impérios em que tinham que confiar em si mesmas eram muito mais admiráveis e aterrorizantes. Se ele pudesse obter um jovem tão talentoso sob seu comando, Gundogan sentiu que era uma recompensa maior do que conquistar o Império Zenith. Foi por isso que Gundogan demonstrou rara tolerância e bondade no começo, e ele tentou parar a guerra de forma proativa. De fato, ele chegou a expressar sua intenção de se aliar ao Império Zenith e ignorar a morte de seu irmão mais novo, Shanshua, mesmo que este tenha morrido nas mãos de Shambod. Para ele, que nasceu na família real de Ormond, a morte de seu irmão mais novo, que poderia ser uma grande competição no futuro, não era uma coisa ruim. De fato, pode até ser uma boa notícia. Se ele pudesse obter um subordinado forte nesse processo, essa viagem valeria a pena. Infelizmente, o rei era um ser cruel, e não se interessou por isso. Uma série de assassinatos sem medo deixou claro para Gundogan que ele havia subestimado seu oponente. Por que um gênio talentoso estaria disposto a servir alguém? A raiva, frustração e o sentimento de derrota acalmaram Gundogan. Ele começou a pensar no que iria acontecer a partir de agora. No momento, todas as elites da classe Lua de Ormond que vieram com ele haviam sido mortas, e os acampamentos de Ormond eram como leões que tiveram arrancados seus membros e dentes, incapazes de ameaçar mais os inimigos. Mesmo com raiva, ele não conseguiu desabafar. Essa estranha e transparente esfera de energia o trancou, e ele não podia acreditar que ele, um lorde da classe Sol, não poderia quebrá-la. Que tipo de pergaminho era esse? Como é criada essa esfera de energia? Como é que isso tem tanto poder mágico? Era um pergaminho divino. Ele pensou. Gundogan começou a se preocupar que o jovem louco na frente dele o matasse de verdade. Ele nunca sentirá a morte tão de perto antes. No entanto, Fei não tinha pressa em matar Gundogan depois que ele cuidou das elites da classe Lua. Ele entrou instantaneamente neste gigante Xuan-Jie sem fazer mais perguntas. Em menos de 5 minutos, esse Xuan-Jie gigante que estava a par do Xuan-Jie que Shanshua usou teve o mesmo destino que os outros Xuan-Jie menores. Perdeu seu poder e desceu lentamente sem ter a chance de se autodestruir. Gundogan ficou atordoado. Ele não podia acreditar nos olhos dele. O desempenho de Fei o chocou mais uma vez. Xuan-Jie era o segredo de primeira linha entre todas as informações confidenciais do Império Ormond, e pode-se dizer que Xuan-Jie era o tesouro mais importante do Império Ormond. Os magos e acadêmicos de primeira linha refinaram cuidadosamente os sistemas mágicos neles, e foram submetidos a testes rigorosos e combate à vida real. A quantidade de energia, esforço e recursos investidos em cada um dos gigantes Xuan-Jie poderia construir 10 principais legiões de batalha. Embora o Xuan-Jie não fosse indestrutível, não era fácil de ser destruído por outros. No entanto, o sistema de energia e os outros mecanismos neste Xuan-Jie foram destruídos facilmente por esse jovem zenitiano e sua velocidade foi impressionante. Gundogan não sabia como ele poderia descrever seu oponente. Como um nativo sujo pode ter tantos segredos? Ele pensou, esse jovem é realmente apenas um nativo sujo. Na verdade, ele não sabia que o reino de Shambod capturou com sucesso aquele Xuan-Jie que foi usado por Shanshua, e os dois cientistas loucos que tinham mais conhecimento e habilidade do que quase todo mundo no continente de Azeroth estavam dividindo. Quando Fei capturou o Xuan-Jie pela primeira vez, Akara e Caim entraram no Xuan-Jie e começaram a estudar e pesquisar como se fossem crianças que obtiveram seus brinquedos favoritos.
Eles começaram a aprender a estrutura e os princípios mágicos que dirigiam essa aeronave gigante. Com a ajuda da energia espiritual que poderia ir a qualquer lugar e as explicações desses dois cientistas loucos, Fei teve uma compreensão muito clara do Xuanjie em geral. Os sistemas mágicos confidenciais e complicados no Xuanjie não eram nada aos olhos de Fei, e ele poderia destruir as principais formações de matriz no Xuanjie em alguns segundos. Ele desarmou facilmente as matrizes de autodestruição no Xuanjie e inseriu os sistemas de contramagia que os dois cientistas loucos criaram no Xuanjie, fazendo instantaneamente os Omondianos perderem o controle deles. No momento, o Xuanjie em Chambord estava sendo refinado e atualizado por esses dois cientistas loucos. Embora a madeira de ferro produzida no Império Omon fosse tão dura quanto o ferro, mesmo o ferro e o aço reais não eram nada diante das elites da classe Lua e dos lordes da classe Sol. Além disso, a velocidade de voo do Xuanjie não era tão rápida e as armas nele eram limitadas. Exceto pelos dois canhões mágicos gigantes localizados na frente e nas costas, os outros canhões mágicos menores nas laterais do Xuanjie tinham poder limitado. Eles eram suficientes para pequenas batalhas no céu, mas não eram capazes de desencadear ataques destrutivos no chão continuamente. Afinal, os canhões mágicos gigantes na frente e na parte traseira do Xuanjie eram difíceis de mover, demoravam a carregar e não podiam atacar com frequência. Esses eram todos os problemas críticos do Xuanjie depois de uma batalha feroz em Chambord. Agora que o laboratório dos cientistas loucos compreendeu algumas das antigas runas divinas e teve acesso à enciclopédia da Era Mítica, Sabedoria do Rei Demônio, não era muito difícil atualizar o Xuanjie. Em pouco tempo, aquele gigante Xuanjie que Chambord capturou se tornaria um verdadeiro governante do céu. Mesmo os lordes da classe Sol talvez precisem se afastar dele depois de terem sido atualizados. Com o apoio do laboratório dos cientistas loucos, o apetite de Fei aumentou drasticamente. Os 6 Xuanjie que hoje estavam todos na mente de Fei, ele os tomaria como espólios de guerra, não importa o que. Se ele conseguisse todos eles, o reino de Chambord teria uma frota de aeronaves invencíveis após a atualização. Em certo sentido, as futuras aeronaves de Chambord podem não ser inferiores às outras frotas de aeronaves dos impérios de nível 9 de primeira linha neste mundo. Portanto, Fei ignorou completamente Gundogan. Somente as coisas em seu controle eram dele, todas as outras coisas, como o Tratado de Paz e status de aliança, não eram nada tangíveis. Essas eram coisas que a família real de Zenith deveria considerar, mas não estava relacionada ao rei de um reino afiliado. Portanto, Fei decidiu despejar tudo isso no Imperador Yasin. Em menos de 2 minutos, o último pequeno Xuanjie foi desligado por Fei e todos os sistemas mágicos foram desligados. Quando os enormes paraquedas de couro voaram e outros mecanismos físicos foram ativados, os Xuanjie desceram ao chão sem grandes danos. No chão, o príncipe herdeiro Arshavin era realmente o deus da guerra de Zenith. Depois de quebrar as formações do Império Leão com sua legião Sangue de Ferro, ele liderou seus homens e atacou os acampamentos do Império Ormo. Desde que Fei matou os mestres de Ormo, e eles sofreram baixas em batalhas anteriores, os menos de 10.000 soldados de Ormo perderam moral e foram facilmente cercados. Com um mestre poderoso como Fei no céu, esses soldados derrotados de Ormo não podiam fazer muito. Arshavin era um comandante hardcore. A atitude assassina e cruel que ele usou contra Fei estava sendo usada contra esses soldados. Ele ordenou que seus homens desarmassem e despissem todos os inimigos, e os soldados de Ormond foram presos imediatamente. Embora ele não tenha matado ou torturado esses soldados derrotados, sua atitude ainda era assustadora. O que aconteceu hoje fez a impressão de Fei sobre Arshavin melhorar. Embora houvesse um conflito entre o reino de Chambord e o deus da guerra de Zenith, isso não impediu a coordenação entre Fei e Arshavin. O rei admirou o aguçado instinto militar de Arshavin, e o príncipe herdeiro de Zenith conseguiu capturar o momento-chave da batalha e mudar a situação perdida. Ele trouxe a vitória para Zenith e não se rendeu e implorou piedade. Você pagará pelo que fez. Gundogan rangeu os dentes e amaldiçoou dentro da esfera de energia transparente.
Fei olhou para ele e não se importou. Com um sorriso no rosto, ele começou uma contagem regressiva. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 732. Deus invencível da batalha. O pergaminho que prendeu Gundogan foi feito no laboratório dos cientistas loucos e foi um produto em destaque que foi projetado por Akara e Caim. Foi feito com base na esfera de energia transparente que protegia a sabedoria do rei demônio naquela misteriosa sala de pedra. Era uma técnica de aprisionamento antiga da Era Mítica, e foi criada a partir de runas semidivinas. Depois que Akara e Caim as descriptografaram, os dois descobriram as runas gravadas nas correntes de pedra e nas lanternas de pedra, e eles foram capazes de criar esse tipo de pergaminho de aprisionamento. Quando Fé entrou no vasto oceano subterrâneo sob a cidade das duas bandeiras em busca do altar mítico, Akara deu a Fé esse tipo de pergaminhos mágicos que foram nomeados pergaminhos de aprisionamento para se proteger quando em perigo. A única diferença era que os pergaminhos de aprisionamento de antes só podiam segurar as elites da classe Lua que estavam abaixo do reino da Meia-Lua, bloquear os lordes da classe Sol era impossível. No entanto, depois que Fei descobriu o último lugar ancestral dos anões e notou as runas divinas gravadas nas paredes, Akara e Caim finalmente conseguiram usar essas runas divinas restantes para entender os fundamentos do poder. A partir daquele momento, runas divinas foram usadas em todos os projetos que estavam acontecendo em Chambord. Pergaminhos de aprisionamento também foram fortalecidos. Com o poder adicional das runas divinas, eles agora foram capazes de segurar os lordes da classe Sol que estavam abaixo do reino do Sol nascente. Claro, esse aprisionamento não era perfeito, havia um limite de tempo para isso. Tomando um lorde da classe Sol como Gundogan, por exemplo, um pergaminho de aprisionamento só poderia trancá-lo por menos de 30 minutos. Desde que ele estava trancado por um tempo, Gundogan seria libertado em cerca de 30 segundos. Vendo que o prazo estava quase acabando, Fei começou a contagem regressiva em sua mente. Pop! Quando ele chegou a zero, soou um leve ruído de estalo, e a esfera de energia transparente da qual Gundogan não conseguiu se libertar subitamente quebrou e desapareceu como uma bolha estourando. A súbita chegada da liberdade atordoou Gundogan por um segundo, e levou um tempo para ele reagir. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Este príncipe de Ormond riu como um louco, e a intenção assassina saiu de seus grandes olhos. Ele olhou para Fei com seus olhos azuis e zombou. Ha ha, então este seu trunfo tem um limite de tempo. Ha ha ha. Agora é a minha vez. Embora eu não possa te matar, posso transformar essas centenas de milhares de Zenitiano em pasta de carne. Somos todos lordes da classe Sol e ambos temos trunfos. Seria difícil para você me matar. Enquanto ele dizia isso, uma grande quantidade de energia elementar do fogo saiu correndo dele. A energia do fogo era tão grande que era difícil de descrever. Gundogan cultivou energia guerreira elementar do fogo, e ele era muito mais poderoso que Shanshua, que morreu nas mãos do One Sword. Ele já dera esse salto de fé e alcançar a classe Sol. Mesmo tendo liberado todo o seu poder, não havia muitas chamas de energia queimando ao seu redor. No entanto, a sensação de queimação pode ser sentida na área. Silvo! O calor intenso evaporou a água no ar, e parecia que o espaço ao seu redor estava se tornando instável quando um buraco negro gigante apareceu atrás dele, levando-o ao vazio. O ar ao redor de Gundogan fervia e parecia que uma panela de água estava sendo aquecida a 100 graus. Essa energia de calor queimou os poucos abutres que estavam voando a milhares de metros e tentando banquetear-se nos cadáveres. Antes que pudessem lamentar, foram iluminados e explodidos. Quando sua carne e ossos caíram do céu, eles se transformaram em cinzas antes que pudessem alcançar o chão. Além disso, as coisas que estavam secas no chão pegaram fogo instantaneamente.
O poder dos lordes da classe Sol estava realmente além do reino dos mortais e quase atingiu o nível dos deuses. Eles eram realmente aterrorizantes, e mesmo um grande número de guerreiros mais fracos não poderia derrotá-los. Se Fei não estivesse aqui, as centenas de milhares de soldados de elite de Zenith seriam mortos pelo enraivecido Gundogan, com certeza. Além disso, como ele caiu no pergaminho de Fei uma vez, sua guarda estava muito mais alta e ele não seria trancado pelo pergaminhos de aprisionamento novamente. Como príncipe de um império de nível 7, ele deve ter muitos tesouros nele e tinha coisas em que confiar. Portanto, embora Fei fosse muito mais poderoso que ele não estava assustado, ele estava indo se vingar. Ha ha ha! Vou fazer Zenith sangrar rios e se tornar história. Juro que, se não matar todos os zenitianos, matarei. Gundogan também pegou um pergaminho místico enquanto gritava, uma aura no nível da magia proibida o envolvia. Quando ele estava prestes a usá-lo, Fei acenou com a mão, impaciente. Você fala demais. Isso! A expressão de Gundogan mudou drasticamente. Ele sentiu um sentimento ameaçador instintivamente. Antes que ele pudesse abrir o pergaminho, sua visão ficou turva. Enquanto ele sentia que o tempo mudou e o espaço ao seu redor mudou, tudo à sua frente mudou. Ele não estava mais no campo de batalha e não podia ver aquele branco gigante que era São Petersburgo. Em vez disso, ele sentiu como se viajasse por um buraco de minhoca e aparecesse em uma caverna escura. Os rugidos terríveis de monstros e demônios soaram por seus ouvidos, e a emanação maligna e sombria o envolveu. Ele sentiu como se estivesse no inferno. Sol. Anomalia da classe Sol. Gundogan entendeu instantaneamente o que estava acontecendo, e seu rosto empalideceu de desespero. Vendo o espaço estranho ao seu redor, ele não tinha mais esperança. Ele sabia o que significava a anomalia da classe Sol. Quando ele estava dentro da anomalia de classe Sol de um oponente, a chance de ele sair era quase zero. Quando aquela sensação de queimação envolveu a área, os soldados comuns de Zenith ficaram aterrorizados ao olhar para aquelas duas figuras no céu. Enquanto os deuses lutam, os mortais sofrem. A mesma lógica era aplicada aqui. Se os dois lordes da classe Sol lutassem no céu, os soldados comuns não seriam capazes de escapar vivos. No entanto, o que aconteceu depois foi uma cena que foi passada às almas dos soldados e comandantes de Zenith. Quando o rei Alexander de Chambord acenou com a mão como se estivesse tentando se livrar de uma mosca, uma rachadura apareceu no céu, e os dois desapareceram nela. Este método foi simples, mas aterrorizante. Era como o poder dos deuses, além da imaginação dos mortais. Esse é o poder dos lordes da classe Sol. Eles podem destruir montanhas e mover mares facilmente, e podem abrir o espaço à vontade. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Arshavin, e a alegria que ele teve ao derrotar as tropas unidas dos 10 impérios desapareceu instantaneamente. Agora, ele sabia que não estava mais qualificado para competir com o rei de Chambord. Todo mundo olhou para a fenda no céu, e todos estavam nervosos. Embora eles não pudessem entender o poder naquele nível, a maioria deles sabia que o príncipe de Ormond não estava morto e a batalha não havia terminado. O rei de Chambord não queria que os soldados comuns fossem feridos, então ele usou seu superpoder e moveu o campo de batalha para o vazio. Normalmente, a espera seria torturante e longa. No entanto, foi realmente rápido desta vez. Em menos de uma dúzia de minutos, outra rachadura negra apareceu no céu, e os zenitianos estavam tão nervosos que seus corações estavam em suas gargantas. Quando viram o rei Alexander de Chambord saindo ileso da fenda com o fraco e impotente Gundogan em suas mãos, todos ficaram atordoados. Após essa breve pausa, aplausos altos seguiram. O deus da batalha de Zenith voltou com uma vitória absoluta. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 733. Situação. A batalha terminou com os zenitianos reivindicando a vitória final. Entre os 10 impérios que estabeleceram essa aliança, os omondianos mais poderosos tiveram o pior resultado.
Os 6 Xuanzhek deveriam ser invencíveis na região de 500 mil quilômetros ao redor do Zenit se tornaram os espólios de guerra de Zenit. Dos mais de 20 mil soldados de elite de Ormond na batalha, menos de 10 mil deles sobreviveram. Todos os mestres acima de 5 estrelas morreram em ação, e seu príncipe Gundogan, que era um lorde da classe Sol, também se tornou prisioneiro. Então, o Império Leão veio a seguir em termos de perdas. O Império Leão era o império mais poderoso da região de 500 mil quilômetros em torno de Zenit e possuía a força militar mais poderosa. No entanto, perdeu 8 elites da classe Lua nesta batalha, e o lendário príncipe Gumi também faleceu. Dos 100 mil soldados de elite de Leão, mais de 40 mil soldados morreram, mais de 20 mil deles foram capturados e menos de 40 mil soldados escaparam. Foi uma perda enorme, especialmente aquelas 8 elites da classe Lua. Mesmo o Império Leão, que era um império de nível médio a alto, não suportou tal perda, e sua fundação foi movida. Todos os outros 8 pequenos impérios eram muito mais fracos e eram quase como líderes de torcida durante a batalha. Embora Fei não os tenha visitado especificamente, eles foram atacados pelos soldados de Zenit, sob a liderança de Arshavin, o deus da guerra de Zenit. Mais da metade dos soldados que vieram para São Petersburgo perderam suas vidas aqui, e alguns impérios perderam suas legiões principais e seriam atacados por outros. De fato, todos os impérios na região de 50 mil quilômetros de Zenit sofreram perdas significativas, e não podiam mais rivalizar com o Zenit e impedir que este urso gigante no norte crescesse. Para todos os zenitianos, essa batalha defensiva em torno de São Petersburgo era perigosa e intensa. As tropas unidas dos 10 impérios se reuniram de repente e as redes de inteligência de Zenit não a detectaram a tempo. Em apenas um dia, os inimigos invadiram 6 províncias de Zenit e chegaram fora de São Petersburgo. De fato, quando os zenitianos viram os soldados de elite de Leon e os Xuanzhé de Ormond, todos se sentiram desesperados e quase perderam a coragem de revidar. Esta batalha não foi justa. Os soldados de Zenit travaram uma batalha difícil, e muitos deles nem dormiram em 30 horas, eles lutaram no muro de defesa sem parar. Se São Petersburgo não fosse operada e fortalecida pela família real de Zenit muitas vezes, e se os omondianos não tivessem subestimado seu oponente e não tivessem enviado um Xuanzhé gigante a Chambord, essa grande cidade teria caído muito tempo atrás. Bem quando o império estava à beira do colapso, e muitas pessoas se sentiam desesperadas, seu salvador chegou quando quase todos os zenitianos se sentiam desesperados. O rei Alexander de Chambord, que era um gênio talentoso, viajou mais de centenas de quilômetros e veio aqui para proteger o império. Com uma força inacreditável, ele afastou a situação em queda e matou dezenas de mestres inimigos. Destruindo os mestres de primeira linha, ele virou a batalha de cabeça para baixo. Após a batalha, todos na capital estavam divulgando as notícias chocantes sobre o rei de Chambord ter alcançado o reino da classe Sol. O quartel-general militar imperial, os gabinetes de ministros e a família real começaram a ajudar a promover essa notícia, e até os vendedores que vendiam legumes nas laterais das ruas e os açougueiros que vendiam carne em suas lojas descobriram que o império agora tinha um lorde da classe Sol. Essa notícia foi chocante, pois seu significado era inovador. Com o rei de Chambord sozinho, o Império Zenit seria considerado um império de nível 5 no continente Azeroth agora. Isso significava que o nível de Zenit disparou e os cidadãos de Zenit estavam agora sob a proteção de um Lorde da classe Sol. Os Lordes da classe Sol significavam muito hoje em dia. Após a Era Mítica, era difícil ver deuses poderosos, demônios, dragões e várias outras raças poderosas. Portanto, os Lordes da classe Sol eram praticamente iguais aos deuses nesse ponto, eles representavam invencibilidade e força. Mesmo o sonhador mais otimista de Zenit não imaginava que o Zenit pudesse um dia ter um Lorde da classe Sol que geralmente só aparecia em impérios de alto nível. Essas notícias chocantes e otimistas diluíram instantaneamente a tristeza e a mágoas trazidas pela morte e pela guerra. Portanto, uma cena estranha apareceu. Os zenitianos que acabaram de experimentar a dor e o terror trazidos pela batalha não pareciam nem ansiosos nem com medo. Em vez disso,
Todos pareciam felizes e animados. Quando eles viam seus amigos, a primeira coisa que eles diziam um ao outro era: "Ei, você ouviu? Nosso império agora tem um Lorde da classe Sol." A vitória inicial afastou muitas das nuvens escuras que flutuavam acima do urso gigante do norte. A vitória nesta batalha de defesa de São Petersburgo quebrou o impulso ofensivo dos inimigos, mas a situação não era tão brilhante para Zenit que os cidadãos pudessem comemorar. Pelos relatórios que os batedores enviaram de volta, as tropas unidas que ainda tinham cerca de 200.000 soldados voltaram para a província da Folha Vermelha de Zenit, a cerca de 50 quilômetros de São Petersburgo. Eles estavam tentando usar o vasto rio Folha Vermelha como uma barreira natural para bloquear os soldados de Zenit e tiveram a oportunidade de se reagrupar e criar estratégias. Além disso, mais reforços estariam a caminho, e eles iriam atacar São Petersburgo novamente. Portanto, esta guerra estava longe de terminar. Pelo menos 6 províncias de Zenit estavam agora no controle dos inimigos. Para quartel-general militar imperial e a família real, a batalha de defesa de São Petersburgo foi apenas o ponto de virada nessa guerra. A vitória completa só pôde ser reivindicada quando todos os invasores fossem expulsos da terra de Zenit. Dentro da capital, todas as principais legiões de batalha estavam se preparando, e um papel de comando branco voou para fora da quartel-general militar imperial e do Palácio Real como neve. Naquela noite, a família real emitiu a segunda ordem de recrutamento usando o nome do Imperador Yassin. Todos os cidadãos de Zenit eram obrigados a pegar armas e proteger o império. Ao mesmo tempo, o doente Imperador Yassin deu outra ordem de mobilização de guerra e entregou o poder militar que sempre esteve em suas mãos, e isso foi realmente raro. Agora, todos os nobres, reinos afiliados, castelãos e até famílias proeminentes poderiam criar suas próprias tropas e milícias recrutando soldados. Eles poderiam agir de forma independente e atacar os invasores por conta própria. Todas as pessoas que matassem inimigos seriam recompensadas, e até cidadãos comuns poderiam se tornar generais e nobres, enquanto nobres poderiam aumentar seus ranks. O mais surpreendente foi a terceira ordem do Imperador Yassin. Foi ouvido que o Imperador Yassin, que estava realmente doente, acordou de seu sono e coroou o título de Santo Marcial Imperial ao rei Alexander de Chambord. Depois de Krasik, Fei se tornou o próximo Santo Marcial de Zenit, e ele pôde desfrutar de todos os privilégios como Santo Marcial e residir na montanha do Santo Marcial. Fei foi o primeiro Santo Marcial de Zenit que veio de um reino afiliado. No entanto, ninguém se opôs. Após essa batalha, ninguém no Império Zenit se atrevia a ofender o rei de Chambord, incluindo a família real. Esse jovem rei que cresceu incrivelmente rápido se tornaria alguém acima de todas as regras, e suas palavras poderiam determinar a vida e a morte de todos no Império, incluindo nobres e realeza. Além disso, o rei de Chambord tinha um grupo de fãs leais e crentes nas Forças Armadas e em São Petersburgo. Enquanto Fei emitisse um comando, muitos guerreiros e pessoas corajosas seguiriam sua liderança. Como ainda era tempo de guerra, o rei rejeitou a ideia de realizar uma grande cerimônia de nomeação e chegou à montanha Santo Marcial naquela noite. Residindo no centro da capital, ele monitorou a área e se tornou o protetor da terra. Sempre que alguém olhava para a montanha Santo Marcial, sentia uma sensação de segurança que nunca sentirá antes. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 734. Traidores. Street Petersburg. Era perto da noite, e uma lasca do sol ainda era visível no céu, vermelha como sangue. Sob a luz do sol vermelha, parecia que tudo no mundo estava tingido de sangue. No momento, ainda faltavam cerca de 4 a 5 horas para o início do toque de recolher, estabelecido pelos militares. Antes do anoitecer, as forças militares do Império haviam organizado muitas pessoas para lidar com a bagunça nos campos de batalha fora da cidade. Os cadáveres dos soldados do Zenit foram identificados e foram transferidos para a cidade para serem cremados na cerimônia de honra tradicional.
Os cadáveres dos invasores foram cremados no local, e suas cinzas foram espalhadas na terra para se tornarem fertilizantes e serem pisadas por outros. Desde que a guerra ocorria no continente Azeroth com frequência, todos os impérios tinham seus métodos de lidar com os cadáveres para impedir que doenças aparecessem e se espalhassem. A fumaça negra que vinha da queima dos cadáveres pairava no céu baixo e trazia uma atmosfera escura, supressora e desesperadora para a área. No entanto, a atmosfera dentro de São Petersburgo era completamente diferente. As estações de recrutamento estavam disponíveis em toda a cidade e as pessoas estavam ocupadas se inscrevendo. Os oficiais que os militares enviaram registraram as informações detalhadas de cada pessoa que ingressou, e esses candidatos tiveram que ser testados antes de serem colocados nas várias legiões. Era preciso admitir que os cidadãos do Zenit ouviam e seguiam os comandos que vieram da família real de Zenit. Sob a pressão e a ameaça de invasores, todos os cidadãos se tornaram apaixonados e patrióticos. Os jovens que estavam na faixa etária vieram se registrar. Todos sabiam que se o império falhasse nesta guerra, todos os zenitianos se tornariam escravos. Sem o império, todos eles se tornariam a classe mais baixa de pessoas, perderiam seus entes queridos e seguiriam um trágico caminho de vida. Alguns jovens nobres chegaram às estações de recrutamento para se juntar ao exército. Diante de inimigos estrangeiros, os zenitianos mostraram uma unidade sem precedentes. O forte conflito entre nobres e cidadãos comuns foi significativamente diluído. Em algumas estações de recrutamento, os jovens nobres vestidos com armaduras elegantes conversavam com cidadãos comuns que usavam roupas ásperas e até riam juntos. Os jovens nobres demonstraram o conhecimento e as técnicas de combate que conheciam, e os cidadãos comuns deram-lhes um sinal de positivo. Além disso, a coragem e a paixão que os cidadãos comuns demonstravam eram admiradas pelos nobres geralmente arrogantes. A guerra trouxe ferimentos e tragédias a esse império, mas também lhe deu vitalidade e um novo caminho. É claro que, exceto por essas cenas pacíficas e comoventes, algumas áreas específicas de São Petersburgo estavam cheias de execuções cruéis. Maldições, gritos, choros, gemidos e pedidos de misericórdia soavam nessas áreas, e o intenso cheiro de sangue permeava o ar. Enquanto o império estava em perigo, algumas pessoas demonstravam rara coragem e patriotismo, e até meninos de 16 anos se atreviam a pegar em armas e lutar contra os inimigos. E ao contrário, algumas pessoas optaram por abandonar sua honra e trair o império. Algumas figuras influentes se comunicavam com os inimigos em particular e estavam dispostas a se tornar traidores na esperança de poderem manter suas riquezas e vidas. Sob as luzes irradiadas das chamas da guerra, desprezo e honra podiam ser facilmente distinguidos. A aparição repentina de Fei deu uma derrota inesperada às tropas unidas do Desimpérios, e eles se retiraram às pressas, deixando muitas coisas para os zenitianos. Ouviu-se que, depois que o príncipe herdeiro Arshavin invadiu os acampamentos de Leon, ele descobriu muitas cartas e documentos que não puderam ser queimados e destruídos a tempo. Entre eles estavam a evidência de alguns nobres de Zenit cometeram traição. Alguns nobres muito influentes em São Petersburgo concordaram com a demanda dos inimigos e destruiriam a grande formação defensiva mágica em torno da capital durante momentos críticos e abririam os portões da cidade. O comportamento vergonhoso dos traidores enfureceu todo o império. O príncipe herdeiro Arshavin era conhecido por sua disciplina e regras estritas. Além disso, como um membro da realeza, ele não suportava traição. Portanto, mesmo antes do fim da batalha, ele enviou tropas de elite e cercou a residência dos nobres que enviaram cartas aos inimigos para o caso de essas pessoas tentarem escapar. Agora que a batalha estava terminada, o deus da guerra de Zenit lidaria com eles um por um. Os nobres que foram acusados de traição e tinha provas contra eles foram todos mortos com suas famílias. Em apenas uma hora,
17 famílias nobres foram exterminadas e mais de 1.000 pessoas foram mortas nos campos de execução em São Petersburgo. Eles foram decapitados e suas cabeças penduradas como um impedimento para aqueles indivíduos de mente fraca. Sob a fúria da família real de Zenit e a raiva do público, nenhum membro dessas famílias nobres foi perdoado. O sangue formou rios e cadáveres empilhados formou montanhas. Fora do local da execução, multidões de cidadãos se reuniram e gritaram: "Mate eles! Mate esses traidores desprezíveis! Enforque eles! Corte-os em muitos pedaços! Esses malditos bastardos! Eles desfrutavam dos privilégios dos nobres, mas nos traíam diante do perigo. Eles são imperdoáveis." Os cidadãos de Zenit ficaram tão zangados que romperam as fileiras de soldados que mantinham a ordem e atacaram esses nobres caídos. Enquanto os cidadãos comuns e as pessoas pobres estavam nas muralhas da defesa e lutavam com os invasores com suas vidas em risco, esses nobres que tinham status de prestígio e desfrutavam de riqueza, privilégios e honra estavam fazendo coisas sujas e sem vergonha. Essas pessoas usavam a palavra patriotismo o tempo todo, mas não praticavam o que pregavam. Nobres foram puxados para os suportes, um por um, e alguns deles foram decapitados diretamente. Mais adiante, em um local de execução, havia cerca de 20 a 30 nobres amarrados por cordas ásperas. Havia homens, mulheres, idosos e crianças. Os poucos jovens que estavam amarrados tinham boas forças e tinham cicatrizes ensanguentadas no corpo, dizendo aos outros que revidaram antes de serem presos. No entanto, seus ombros foram penetrados por ganchos de ferro agora e suas energias guerreiras estavam trancadas. Sob a liderança de soldados de elite da Legião Sangue de Ferro, eles foram escoltados para este local de execução. A multidão na área de repente descobriu isso, e todos ficaram emocionados e irritados. Expressões furiosas e raivosas apareceram em seus rostos enquanto gritavam: "Eles são a família real do reino Xuelun. Eles merecem queimar no inferno. Eles finalmente foram presos. Enfoque-os. Os deuses estão do nosso lado. Eles são os membros da família do maior traidor, o Answord. Um covarde apareceu no reino Xuelun. Os membros da realeza já deveriam ter se suicidado devido ao constrangimento. Por que eles ainda estão vivos? Eles são sem vergonha. Isto é melhor, o suicídio seria fácil demais para eles. Cada pedaço de carne deve ser cortado deles. O Answord traiu o Império, e os membros de sua família provavelmente são maus ovos. Eles são todos bastardos. Mate todos os membros sujos do reino Xuelun." Como se um punhado de sal fosse derramado em óleo quente, as pessoas na multidão começaram a gritar e xingar incontrolavelmente. O Answord era conhecido como o maior traidor nesta guerra. Ouviu-se que as tropas unidas dos 10 impérios só conseguiram entrar nos territórios de Zenit tão facilmente por causa dele. Além disso, ele mostrou seu rosto quando os inimigos atacaram São Petersburgo. Portanto, ele era a pessoa que todos os guerreiros de Zenit queriam matar. Antes de o Answord cometer traição, ele seguiu o príncipe herdeiro Arshavin até a zona de batalha Spartax e ganhou muitos méritos militares. A família real Xuelun do Império veio a São Petersburgo para ser premiada, e eles estavam esperando a família real de Zenit sediar a cerimônia. No entanto, a tragédia ocorreu do nada, e o Answord se tornou um traidor. Portanto, todos os membros da realeza de Xuelun foram presos, passando de nobres a criminosos. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 735. Símbolo de Santo Marcial. Enquanto a multidão xingava e gritava, a família real do reino Xuelun foi escoltada para o posto de execução. A pessoa na frente era um homem idoso, ele era o atual rei de Xuelun, pai de Answord. No momento, esse velho rei foi despido de seu manto real e estava vestido com roupas simples de prisioneiro. Havia algumas marcas de mãos no rosto, e ele estava cambaleando um pouco. Seu cabelo estava bagunçado, mas ainda havia algumas luzes majestosas brilhando em seus olhos. No entanto, ele parecia deprimido e triste.
Atrás deste velho rei, havia a mãe de Oansword. Ela tinha mais de 50 anos, mas estava claro que ela mantivera a aparência. Sua pele ainda estava branca e macia, e mal se via rugas no rosto. Ela também usava roupas simples de prisioneira e tinha pesadas correntes de ferro nos pulsos e tornozelos. Pelo olhar em seu rosto, ela estava à beira do colapso mental e não conseguia nem ficar parada. Se não fosse o velho rei e uma mulher bonita que parecia estar na casa dos 20 anos segurando-a, essa rainha teria caído no chão. Essa mulher bonita também usava roupas simples de prisioneira e correntes de ferro, mas parecia um pouco mais estável mentalmente. Ela era linda e tinha um filho com ela. Esse garoto parecia ter entre 5 e 6 anos de idade, agarrou a camisa da mãe e a seguiu de perto. Ele parecia o Oansword, então ele deveria ser o filho do maior traidor de Zenith. Atrás deles, havia os outros membros da família real de Shuelon, bem como alguns de seus guardas. Essas pessoas não foram tratadas tão bem quanto as pessoas anteriores. Aqueles com energia guerreira tiveram suas clavículas quebradas, e correntes de ferro penetraram em seus ombros e os prenderam juntos. No entanto, esses homens eram todos durões. Embora o sangue escorresse por suas feridas e seus rostos empalidecessem enquanto seus lábios se tornassem roxos pela dor, eles não gemeram e se mantiveram quietos. Mate eles! Mate esses bardos de Shuelon! A multidão gritou enquanto atirava pedras, vegetação podre e ovos fedorentos. O ódio que os cidadãos de Zenith tinham pelos traidores estava em outro nível. A força da opinião pública era poderosa. Uma vez acesa, tinha o poder cego de destruir os inimigos e o próprio povo. No momento, a multidão estava com raiva e os olhos das pessoas estavam todos vermelhos. Mesmo aquele menino tímido, que tinha entre 5 e 6 anos de idade, tinha vários inchaços na cabeça depois de ser atingido. No entanto, ele não chorou. A mãe dele o protegeu da melhor maneira possível, e essa mulher fraca que não tinha energia guerreira usou o corpo dela para bloquear os ataques ao filho. Logo, ela estava coberta pelo cheiro de ovos podres, e as pedras deixaram muitos ferimentos em seu corpo. Logo, todas essas pessoas do reino Shuelon foram colocadas no posto de execução. O príncipe Oansword de Shuelon traiu o império e se juntou aos inimigos, liderando as tropas unidas dos 10 impérios nos territórios de Zenith. Como resultado, as 6 províncias do sul caíram e a capital estava em perigo. O funcionário militar anunciou a decisão do quartel-general militar imperial e todas essas pessoas seriam enforcadas imediatamente, incluindo homens e mulheres, crianças e idosos. Todos os 31 deles seriam enforcados antes de serem decapitados. Uma série de aplausos soou da multidão depois que essa declaração foi anunciada. Não. Nós fomos prejudicados. Não estamos dispostos a morrer com esse veredicto. A mulher bonita que ficou em silêncio gritou de repente e abraçou o filho com força enquanto implorava: não sabemos sobre a traição de Sua Alteza. O reino Shuelon não cometeu traição. A família real de Shuelon tem sido leal a Zenith, e Sua Alteza foi à região sul de Zenith para combater os inimigos de Spartax. Os 6.000 soldados de Shuelon também foram junto. O Oansword de Sua Alteza matou mais de uma dúzia de mestres de Spartax e foi ferido mais de 20 vezes. Dos 6.000 soldados de Shuelon, 3.781 deles morreram em batalha e 540 deles ficaram incapacitados. Essa mulher bonita era a única esposa de Oansword. Esse garoto que tinha entre 5 e 6 anos de idade era o único filho de Oansword, e seu nome era Luffy. No entanto, a súplica e o pedido desta jovem foram dominados pelas maldições da multidão enfurecida. No momento, ninguém estava calmo o suficiente para pensar em nada. O fato do Oansword ter cometido traição foi algo que muitas pessoas testemunharam com seus próprios olhos. A cena em que ele usava a armadura de Ormond e lutou com os mestres de Zenith foi passada na mente de muitos soldados. Por favor! Por favor! Tudo bem que morramos, mas por favor, perdoe o pequeno Luffy. Ele é apenas uma criança. Ele não sabe de nada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, essa jovem agarrou o carrasco que estava colocando uma corda grossa em seu pescoço.
Ela esperava que seu filho fosse perdoado. Quando ela viu a corda grossa sendo colocada em volta do pescoço do filho, seu coração se partiu. Por favor, perdoe-o. Ele é o único descendente da família real de Shuelon. Por favor. Muitos bravos soldados de Shuelon morreram pelo Império. Por favor, perdoe-o. Seu lamento e choro pareciam miseráveis, e seria o suficiente para fazer as pessoas chorarem ao ouvi-lo em um dia normal. De fato, muitas pessoas na multidão foram comovidas por ela agora, e elas se sentiram solidárias. No entanto, o carrasco balançou a cabeça cruelmente. A ordem para essa execução foi dada pelo quartel-general militar imperial e pelo deus da guerra de Zenith. Embora o povo de Shuelon fosse lamentável, o Answord cometeu traição. Alguém tinha que assumir a responsabilidade pela raiva da família real, do quartel-general militar imperial e dos cidadãos de Zenith. Ninguém poderia salvar o reino Shuelon agora. Todos os prisioneiros foram colocados nos plataforma suspensa. Cordas grossas foram enroladas no pescoço dos prisioneiros e amarradas a uma viga de madeira grossa acima deles. Os lugares em que os prisioneiros estavam de pé continham peças móveis. Assim que o carrasco desse a ordem, as alavancas seriam puxadas e a superfície em que os prisioneiros estavam pisando caía. Sem o apoio de baixo, os prisioneiros seriam enforcados até a morte. Este era um método de execução cruel. As cordas grossas sufocariam lentamente os prisioneiros, e eles experimentariam gradualmente o processo excruciante da morte. Essas pessoas de Shuelon estavam desesperadas. Aquela jovem ainda estava implorando com lágrimas no rosto. No momento em que o funcionário militar levantou a mão e estava prestes a gritar a palavra executar, sob a pressa da multidão, uma voz clara soou e suprimiu os ruídos emitidos por outros. Esperar! Um jovem bonito, com longos cabelos negros, atravessou a multidão e parou a execução. Quem é ele? Como ele ousa atrapalhar a execução? Ele é imprudente. Imediatamente, soldados se aproximaram e tentaram parar esse homem. O funcionário militar era um homem de meia idade que parecia um pouco cruel. Depois de dar uma olhada nesse jovem, ele percebeu que o último usava apenas uma túnica comum e não tinha identificações únicas nele. No entanto, o que esse jovem disse em seguida chocou a todos. O Answord é inocente, e o reino Shuelon também é inocente. Deixa eles irem. O que ele disse era considerado traição, e algumas pessoas se perguntavam se ele seria despedaçado pelos cidadãos enfurecidos. Como esperado, muitas pessoas ficaram com raiva depois de ouvir isso. Quem diabos é você? Como se atreve a falar por um bastardo como o Answord? Esse homem é louco. Ele deve ser um co-conspirador de Answord. Prendam-no e enfoquem-no. Uma série de maldições soou, e todos olharam para este jovem com hostilidade. O funcionário militar de meia idade olhou para os soldados, sinalizando para que subissem e prendessem esse jovem. Depois que essas coisas foram ditas, o quartel-general militar imperial e o príncipe herdeiro Achaven ficariam zangados com ele se ele deixasse esse jovem ir. No entanto, as visões das pessoas ficaram embaçadas, e esse jovem de longos cabelos negros apareceu na plataforma de execução e cortou todas as 31 cordas grossas que estavam ao redor dos pescoços dos prisioneiros com um aceno de mão. Você prenda-o! Como se atreve a libertar os prisioneiros? Este homem é um espião do Império Leão. Prendam ele! Mate-o se ele se atrever a resistir. O funcionário militar ficou aterrorizado. Logo, muitos soldados correram de todas as direções, cercando o local da execução. Centenas de flechas mágicas foram carregadas em arcos fortes, e as cordas do arco foram puxadas ao máximo, enquanto as pontas das flechas apontavam para o jovem e os prisioneiros. Os arqueiros iam atirar se algo estranho acontecesse. A situação era realmente perigosa. Tink! De repente, um pedaço de ficha preta foi jogada aos pés do funcionário militar, e este jovem disse levemente, sem se virar: o Answord é inocente.
Ninguém tem permissão para tocar no povo de Shuelun. Quem você pensa que? O funcionário militar estava prestes a amaldiçoar subconscientemente, mas congelou assim que seu olhar pousou naquele símbolo. O resto da frase desapareceu da cabeça dele. Com um rosto pálido, ele estremeceu e perguntou, símbolo do santo marcial. Você. Você é. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Hail the King, capítulo 736. Por Luan King. 6 de outubro de 2019. 5658. Hail the King, capítulo 735. Hail the King, capítulo 737. One Sword é inocente. O símbolo que estava aos pés desse funcionário militar era o símbolo de santo marcial que representava o santo marcial imperial. Embora fosse do tamanho de uma palma e tivesse a forma de um hexágono, não era feita de nenhum material raro e parecia comum. No entanto, o valor desse símbolo preto era suficiente para fazer o império tremer. O santo marcial anterior, Krasik, era apenas uma elite da classe Lua, mas seu prestígio era muito alto e todos os cidadãos de Zenith o respeitavam. Agora, o rei Alexander de Chambord é uma lenda na história de Zenith, e ele impediu inimigos poderosos de conquistar o Zenith. De fato, sua influência estava quase no mesmo nível do Imperador Yasin quando ele estava no auge. No momento, os pensamentos e palavras do rei de Chambord podem ditar o destino de muitas pessoas. A chegada do símbolo santo marcial representava a chegada do santo marcial imperial. Como o santo marcial disse que o Answord era inocente, esse funcionário militar não ousava refutar, mesmo que sua coragem aumentasse 100 vezes. Quando esse funcionário militar disse que ninguém poderia salvar o reino Shuelun, ele não estava errado. Mesmo que a família real de Zenith quisesse perdoar o reino Shuelun, eles precisavam considerar a reação em potencial e a raiva do público. No entanto, seu erro foi esquecer o rei Alexander, que acabou de se tornar o santo marcial imperial. Você é o santo marcial Alexander. Embora Fei já fosse bem conhecido em São Petersburgo, tanto pelos bons quanto pelos maus, e todos na capital já ouviram falar dele antes, poucas pessoas o viram. Sob alguns rumores exagerados, a imagem do rei de Chambord não se parecia em nada com Fei. Nos boatos, o rei de Chambord tinha vários metros de altura, cheio de músculos, força invencível e luzes ao redor como um deus. Mesmo que algumas pessoas tivessem visto Fei à distância antes, não podiam ter certeza no momento. Afinal, o novo santo marcial era muito jovem, parecendo um jovem que ainda nem estava maduro. Se não fosse o símbolo de santo marcial que lembrou esse funcionário militar neste momento, ele talvez não conseguisse reconhecer esse jovem bonito e identificar o atual santo marcial imperial. Milhares de pensamentos surgiram na mente desse funcionário militar, e ele pegou o símbolo de santo marcial que estava no chão com mãos trêmulas antes de se ajoelhar e devolver o símbolo a Fei com as duas mãos. Após um momento de hesitação, ele disse, Senhor, a traição do One Sword é evidente, e dezenas de milhares de soldados a viram com seus próprios olhos. A família real e o quartel-general militar imperial deram ordens para matar a família real de Shuelun. Por que você está tentando salvá-los? Se não houver uma explicação adequada, isso poderá prejudicar sua imagem e prestígio aos olhos do público. One Sword é inocente e não precisa de uma explicação. Espalhe minhas palavras por todo o império e limpe a reputação do reino Shuelun. Se alguém precisar de uma explicação, diga a eles que venham à montanha Santo Marcial e me encontrem. Fei disse firmemente após um momento de reflexão. One Sword não traiu o império. Infelizmente, esse jovem e talentoso espadachim era competitivo demais e buscava o poder ansiosamente. Ele foi um pouco descuidado e teve seu corpo e mente apreendidos por um demônio. Ele não foi capaz de se controlar e liderou os inimigos contra Zenith, criando essa tragédia. No entanto, ele foi capaz de usar seu último pedaço de energia e poder vital para matar muitas elites e soldados da classe Lua de Ormond com seu corpo ferido,
e até matou o príncipe Shanshua de Ormond e feriu gravemente o general Pate de Ormond. Em certo sentido, ele havia se redimido e compensado seu erro. Ele ainda era um guerreiro honrado que merecia ser reconhecido e admirado. A teoria de Oansword iniciar esta guerra era um absurdo. A Era do Caos havia chegado ao continente de Azeroth, e as guerras entre impérios seriam comuns. Portanto, a invasão das tropas unidas dos 10 impérios era imutável. Mesmo se Oansword não estivesse aqui, eles não deixariam os Zenitianos fora do gancho. Só se poderia dizer que esse gênio espadachim foi jogado pelo destino sem piedade. De acordo com o último desejo de Oansword, Fei não divulgaria essas informações e explicaria tudo. No entanto, ele estava indo para proteger a esposa e o filho de Oansword, bem como a família real de Shuelon. Este Luffy era filho de um leal mestre de Zenith, que morreu tão jovem, e esse garoto merecia viver neste mundo frio. Isso! O funcionário militar ainda queria dizer algo, mas ele fechou a boca e se conteve. Como o Santo Marcial Imperial quer proteger esses prisioneiros, um funcionário militar como eu não pode lidar com isso. Vou relatar de volta à família real e ao quartel-general militar imperial. Eles provavelmente não podem me culpar, e isso é algo que as figuras influentes precisam pensar, pensou ele. Agora, a multidão finalmente percebeu o que estava acontecendo e começou a mudar. A raiva na mente das pessoas desapareceu rapidamente quando ouviram o nome, Rei Alexander de Chambord, e ficaram tão empolgados que seus corpos estremeceram e seus olhares ardentes pousaram em Fei. A atmosfera na área mudou rapidamente e todas as outras emoções, exceto a excitação, foram jogadas fora. O fato de poderem ver o lendário herói, o invencível deus da batalha e o protetor de Zenith os deixou muito felizes. Cada pessoa se sentiu abençoada. Eles não esperavam poder ver o novo santo marcial imperial em sua vida. Muitas pessoas esfregaram os olhos repetidamente, tentando garantir que não viam uma ilusão. Lágrimas de alegria rolaram pelo rosto deles. Então, este jovem bonito e com longos cabelos negros é o rei Alexander de Chambord, alguém gritou de repente. Como resultado, a atmosfera fervente e silenciosa de repente explodiu como um vulcão, e as reações em cadeia ocorreram como uma série de dominós caindo. Todos se ajoelharam no chão e gritaram, salve o santo marcial! Até os soldados da Legião Sangue de Ferro, que eram assassinos com armas nas mãos, se entreolharam, largaram as armas e se ajoelharam enquanto entoavam e tremiam. Desde que Santo Marcial Alexander disse que o Oansword é inocente, isso deve ser verdade. Nós devemos ter entendido algo errado. Sim. Alexander é nosso protetor. Como podemos duvidar das palavras dele? Eu sei. O Oansword deve ser um espião que foi enviado pelo Oansword Alexander. Nós somos tão tolos. Nós entendemos mal o Oansword, e até amaldiçoamos a família de um herói. Vocês se lembram? Havia 7 terríveis Xuangeed de Ormond e um dos maiores Xuangeed desapareceu. O Sr. Oansword deve ter feito isso acontecer. Ele é um herói que assumiu a culpa pela vitória de Zenith. Sim. Agora que você mencionou, lembro-me de meu irmão dizendo. Meu irmão está trabalhando na Legião Sangue de Ferro, e ele disse que viu o Sr. Oansword saindo com aquele gigante Xuangeed. Droga! O que estávamos fazendo? Se não fosse pelo Santo Marcial, quase matamos a família de um herói. A influência de Fei no Zenith estava em outro nível. Todos os cidadãos e soldados tinham 100% de fé neste novo santo marcial, e uma frase de Fei foi capaz de mudar a impressão do Oansword na mente das pessoas. Sem ter que dar uma explicação, Fei fez com que todas as pessoas mudassem suas perspectivas e apresentassem razões para preencher os buracos. Isso não era algo que Fei esperava. Na plataforma de execução, a família real de Shuelon, que estava prestes a ser morta, finalmente percebeu o que estava acontecendo. Nunca em seus sonhos eles esperavam que o santo marcial Alexander, que agora era uma das pessoas mais influentes do Império, viesse e os salvasse. Eles não tinham medo da morte, mas não queriam morrer pelos motivos errados e serem envergonhados para sempre.
As pessoas aqui eram as elites da família real de Xuelun e eram as pessoas mais próximas de Yuan Sword. Eles tinham orgulho de Yuan Sword, e Yuan Sword representava o reino Xuelun desde que ele se tornou famoso. Nunca na história de Xuelun um príncipe ficou tão influente quanto Yuan Sword. Ele era o ídolo de muitas pessoas de Xuelun e era considerado uma figura paterna para muitas crianças. Portanto, eles não acreditavam que Yuan Sword traiu o império. Eles queriam limpar o nome de Yuan Sword, mas eram impotentes. Portanto, todos choraram quando ouviram o santo marcial imperial dizer que Yuan Sword era inocente. Até aqueles homens durões que tiveram seus ombros penetrados por correntes de ferro e não fizeram barulho estavam chorando naquele momento. Eles sentiram como se suas almas fossem libertadas. Hail the King, capítulo 735. Hail the King, capítulo 737. O rei de Xuelun olhou para Fei com uma expressão. Ele sabia que seu filho tratava o rei de Chambord como seu inimigo mortal enquanto ele estava vivo. Após a competição em São Petersburgo, há cerca de meio ano, Yuan Sword começou a praticar sua técnica loucamente como se estivesse possuído. Ele queria alcançar um avanço em termos de cultivo para poder derrotar o rei de Chambord. Agora meu filho está morto e tem manchas em seu nome, e a pessoa que limpou seu nome é seu inimigo mortal. O destino é imprevisível, pensou o velho rei de Xuelun. Obrigado por restaurar a reputação de nosso mestre. Os poucos homens durões que foram torturados se ajoelharam na frente de Fei e expressaram sua gratidão. Fei não disse nada, mas ele acenou com o dedo, quebrando os ganchos e as correntes de ferro em seus ombros e transformando-os em pó sem tocar nas feridas. Então, ele mudou para o modo paladino e injetou poder sagrado dourado nesses homens durões, curando seus corpos. Embora isso tenha sido rápido, e o personagem de paladino de Fei não estivesse em um nível alto, os ferimentos nesses homens foram praticamente curados e eles se recuperariam completamente depois de alguns meses. Essas pessoas eram todas leais e virtuosas, então Fei teve boas impressões sobre elas. Rápido, venha! Pequeno Luffy, agradeça rapidamente ao Senhor Santo Marcial. Agradeça a ele por nos salvar. Essa mulher bonita não pensava tanto quanto o velho rei. Ela rapidamente se ajoelhou e se curvou, tentando expressar sua gratidão. Vendo que seu filho foi capaz de viver e a linhagem de sangue de Yuan Sword foi salva, ela via Fei quase como um deus. Fei acenou com a mão, e uma energia invisível ajudou essa mulher a se levantar. Você é o tio Alexander. Obrigado por salvar meu avô, avó, mãe e tios. Você é um grande homem. O pequeno Luffy estava um pouco magro e sua pele estava bronzeada pelo sol, parecendo um pouco marrom. Seus grandes olhos escuros pareciam bonitos e seu tom era infantil. No entanto, ele tentou agir como adulto, e foi engraçado. Parecia que Luffy não tinha medo de estranhos. Ele puxou a camisa de Fei e disse com pena: quando meu pai conversou comigo em particular uma vez, ele me disse que o rei Alexander de Chambord é um verdadeiro mestre. Ele disse que você é a pessoa que ele mais quer derrotar, mas você também é a pessoa que ele mais admira. Tio Alexander, para onde papai foi? Você pode me ensinar a lutar. Eu quero me tornar um grande herói como você e papai. Fei não esperava que Yuan Sword o elogiasse em particular. Em certo sentido, foi uma realização bastante louvável ser elogiado dessa maneira por um oponente. O rei olhou para Luffy, que o encarava com grandes olhos cheios de esperança e sinceridade, e ele sorriu e assentiu, dizendo: ok. Se você estiver disposto a me considerar seu mestre, você pode se tornar meu segundo discípulo. Fei não disse isso casualmente. Agora, Yuan Sword estava morto, e a maioria dos soldados de elite de Xuelun foram mortos em batalha quando seguiram o príncipe herdeiro a chave até a zona de batalha de Spartak cerca de meio ano atrás.
Além disso, o reino Xuelun foi punido pelo Império Zenith, e sua reputação e força caíram drasticamente. Era impossível para eles manterem seu status como um reino afiliado de nível 1 e talvez não pudessem manter o status de um reino afiliado de nível 4 ou 5. Desde que o Answord era frio e ficou sozinho a vida toda, ele ofendeu muitas famílias nobres e forças significativas no Império. Embora Fei tenha salvado a família real de Xuelun hoje, outros podem usar todos os tipos de desculpas para causar problemas a eles e dificultar suas vidas. Nesse mundo cruel, não era raro que essas coisas acontecessem. As pessoas que odiavam o Answord podem se unir e tentar matar o único filho do Answord. Fei não podia ficar ao lado de Luffy e protegê-lo o tempo todo. No entanto, se ele aceitasse Luffy como discípulo, esse garoto seria o discípulo do Santo Marcial Imperial e seu status dispararia. Com o nome, o poder e a superproteção bem conhecida de Fei, ninguém no Império Zenith ousaria mexer com Luffy, e ninguém iria querer causar problemas para o Reino Xuelun, que tinha um descendente como discípulo do Santo Marcial Imperial. O que Fei disse surpreendeu a todos, e o velho rei de Xuelun não conseguiu conter sua expressão excessivamente excitada. Quando as luzes saíram de seus olhos, ele sabia que o reino Xuelun não precisava mais se preocupar em sofrer bullying. A mulher bonita também ficou feliz. Como mãe, a primeira coisa em que pensou foi no futuro e no crescimento do filho. Tornar-se discípulo do lendário Santo Marcial Imperial que era um lorde da classe Sol era o sonho de muitos jovens zenitianos talentosos. Se os descendentes de famílias nobres influentes tivessem essa oportunidade, eles acordariam rindo todas as manhãs. Rápido! Filho Luffy! Rápido! Curve-se e ajoelhe-se! Chame-o de mestre de agora em diante. A mulher bonita estava muito animada e não conseguiu montar uma frase adequada. Ela não conseguiu conter as emoções e chorou de novo. Com medo de que o Santo Marcial Imperial voltasse com as suas palavras, ela puxou o filho e quase pressionou a cabecinha dele, dizendo-lhe que se curvasse e tomasse Fei como seu mestre rapidamente. Mestre, eu Luffy, estou disposto a servi-lo. De agora em diante, vou servi-lo de todo o coração e ouvir seus ensinamentos. Vou trabalhar duro e tentar o meu melhor para me tornar um guerreiro poderoso como você. Não vou perder honra. Estava claro que esse carinha estava muito empolgado, e ele se ajoelhou e se curvou, e afirmou em sua voz infantil. Sua atuação de adulto era bastante fofo e fez Fei rir um pouco. Essa cena deixou muitas pessoas na área com inveja e ciúmes. Quase todo mundo na multidão estava pensando: o filho de One Sword tem muita sorte. Ele é capaz de se tornar um discípulo do Santo Marcial Imperial com tanta facilidade. Esse infortúnio se transformou em algo grandioso, e seu futuro é ilimitado. Ninguém em Zenith ousara mexer com ele de novo. Nesse momento, muitos jovens queriam que Fei os aceitasse como discípulos, mas não se atreviam a dar um passo à frente e perguntar depois de olhar para aquela figura jovem, mais majestosa, na plataforma de execução. Eles sabiam que não eram talentosos o suficiente, e o Santo Marcial Imperial provavelmente não os aceitaria. De agora em diante, você será meu segundo discípulo. Você tem um irmão mais velho chamado Philip Inzaghi e o encontrará em breve. Ok, isso é o suficiente por hoje. Você pode voltar com seus avós e mãe para fazer as malas. Depois de se despedir deles, venha me encontrar na montanha Santo Marcial de amanhã ao meio-dia. Depois de recuperar o símbolo Santo Marcial daquele funcionário militar, Fei o colocou nas mãos de Luffy e se afastou, desaparecendo da área. Uma série de aplausos instantaneamente soou, e a multidão se levantou lentamente depois que Fei se foi. Todos estavam empolgados e mal podiam esperar para compartilhar o que testemunharam hoje com seus famílias e amigos. Haha! Eu só vim assistir à execução, mas tive a chance de ver o lendário Santo Marcial Imperial. Eu tenho muita sorte! As pessoas pensavam consigo mesmas. Hail the King, capítulo 736. Hail the King, capítulo 738. Chris Sutton.
As notícias sobre o santo marcial imperial Alexander recebendo o único filho do One Sword, Luffy, como discípulo rapidamente se espalharam por São Petersburgo, e a frase, One Sword e é inocente, também foi passada aos ouvidos de todos. Os moradores que viram o que aconteceu naquele local de execução onde Fei apareceu disseram a todos que sabiam o que haviam experimentado e quais eram suas hipóteses. Portanto, a história de como o One Sword agiu como espião do Império e se escondeu dos inimigos também se espalhou. Sob o empurrão intencional do escritório de cartas, a história sobre o One Sword lutando até a morte em Chambord City matando um príncipe de Ormond foi divulgada às pessoas. Portanto, One Sword deixou de ser o maior traidor da história de Zenith para o mais leal e honrado guerreiro de Zenith apenas por causa das palavras de Fei. Até o quartel-general militar imperial e a família real de Zenith retiraram seu veredicto sobre o One Sword. Embora eles não tenham aceitado e promovido oficialmente as histórias heróicas sobre o One Sword, que foram repassadas em público, essa retração simples foi suficiente para provar alguns pontos. O que surpreendeu muita gente foi que a reputação e influência de Fei como novo santo marcial imperial não diminuíram devido a esse incidente. Em vez disso, estava crescendo e assumindo uma tendência ascendente. A residência que o reino Xuelun possuía em São Petersburgo também estava sendo visitada por muitas pessoas, e muitos nobres esperavam na fila para se conectar com eles. Com uma realeza como discípulo do santo marcial imperial, pouquíssimas pessoas se atreviam a mexer com o reino Xuelun. O segundo dia. Antes do meio-dia, uma carruagem preta puxada por cavalos saiu lentamente da residência do reino de Xuelun e viajou em direção à montanha Santo Marcial, localizada no meio da cidade. No caminho, muitas pessoas olhavam para esta carruagem com inveja e ciúmes. Todos sabiam que o pequeno príncipe Luffy de Xuelun estava indo para a montanha Santo Marcial para se tornar o discípulo oficial de Santo Marcial Alexander. Sua sorte foi além da descrença. Exceto pelo pequeno príncipe Luffy, havia sua mãe, Laura e seus avós na carruagem. A viagem foi tranquila, e logo chegaram ao pé da montanha Santo Marcial. As pessoas da montanha Santo Marcial já estavam esperando. Depois que Santo Marcial Krasik morreu em batalha, a montanha Santo Marcial ficou trancada. A maioria dos discípulos de Krasik seguiu Fei, todos eram poderosos e eram grandes subordinados leais. Fei colocou a maioria deles no escritório de cartas, mas ele manteve um pequeno número deles por perto. Agora que Fei era o novo Santo Marcial Imperial, ele reabriu a montanha Santo Marcial e chamou de volta uma porção dos discípulos de Krasik para manter suas operações. O jovem musculoso que esperava o pequeno Luffy era Matri, e ele era um dos discípulos mais talentosos de Krasik. Ele era um guerreiro de 6 estrelas e sua força cresceu muito depois que ele começou a seguir Fei. Agora, ele já estava no auge das 8 estrelas, e seus longos cabelos loiros tremulavam quando ele falava com um sorriso no rosto bonito. Depois de tirar Luffy da carruagem, Matri disse respeitosamente, Sua Alteza Luffy, bem-vindo à montanha Santo Marcial. O Senhor Santo Marcial está esperando por você. Sua Alteza Laura, você também pode ir à montanha Santo Marcial com Sua Alteza Luffy e cuidar dele. Rei e Rainha de Xuelun, volte depois de se despedir de Sua Alteza Luffy. Matri era respeitoso com Luffy e Laura, mas ele era neutro com o rei e a rainha de Xuelun. Como Luffy agora era discípulo de Fei, ele era um jovem mestre da montanha Santo Marcial. Por isso Matri era respeitoso com ele. Como membro da montanha Santo Marcial, Matri realmente não se importava com o rei de um reino afiliado. A mulher bonita, Laura, ficou agradavelmente surpresa. Ela pensou que não seria capaz de ver seu filho por muito tempo a partir deste momento, mas o Santo Marcial permitiu que ela estivesse com seu filho, para que eles não precisassem se separar. No entanto, o rei de Xuelun ficou um pouco decepcionado. Ele veio com o neto, na esperança de poder ir à montanha Santo Marcial e se aproximar de Fei. Depois de ouvir as palavras de Matri, ele sabia que isso não era possível.
Portanto, depois de cumprimentar a matriz e se despedir de Luffy e Laura com relutância, ele voltou para a carruagem com a esposa e foi embora. Sua Alteza Luffy, por favor aguarde um momento. Há mais algumas pessoas que estão aqui para visitar o Sr. Santo Marcial hoje. Depois que Matri levou Luffy e Laura a um pavilhão ao lado, ele voltou à praça diante da montanha Santo Marcial e esperou. Depois de um tempo, Luffy viu um jovem bonito de armadura dourada chegando à praça. Depois que falou um pouco com Matri, ele se aproximou com um sorriso no rosto quando Matri apontou na direção de Luffy. Você deve ser o pequeno Luffy, certo? Eu sou Chris Sutton, do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Prazer em conhecê-lo, carinha. Após a auto-introdução, esse belo rapaz deu um tapinha na cabeça de Luffy. Ele era o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. Ele lutou ao lado de Fei e se tornou a mais jovem elite da classe Lua no Império Zenith. Ele estava aqui para visitar o Santo Marcial também. Ah! Realmente! Você é o irmão Sutton que lutou ao lado do meu mestre. Com uma expressão emocionada no rosto, ele disse em seu tom infantil, eu não sabia que iria vê-lo aqui hoje. Estou tão feliz. Esse carinha era ótimo em elogiar as pessoas. Como o mestre de Zenith, que lutou ao lado de Fei, seu temperamento e coragem surpreenderam muitas pessoas. Além disso, ele já era famoso de antes. Seu talento, aparência bonita e tenra idade aumentaram sua fama. Portanto, não era estranho que Luffy, que admirava todos os tipos de heróis e mestres, já tivesse ouvido falar dele antes. Por outro lado, Laura acabou de descobrir a verdadeira identidade de Sutton e rapidamente arrastou Luffy, que agiu infantilmente enquanto se curvava. É você, senhor Cavaleiro Executivo. Pedimos desculpa por... Por favor, não seja tão educado comigo, Alteza, Sutton disse rapidamente ao detê-los. Sua Alteza Luffy é agora um discípulo do Santo Marcial Imperial. Ele tem status de prestígio, e não deve se curvar diante de mim. Sutton era um personagem vaidoso e nunca havia agido dessa maneira em relação a alguém que era mais jovem que ele. No entanto, Luffy o elogiou e era discípulo de Fei. Embora houvesse ressentimentos entre ele e Fei, todos desapareceram depois da batalha de ontem. Desde que Fei o ajudou a avançar para a classe Lua, ele poderia ser considerado o meio discípulo de Fei. Portanto, Sutton e Luffy eram tecnicamente irmão mais velho e irmão mais novo, por isso Sutton foi mais íntimo. Os três continuaram a esperar, ainda havia mais algumas pessoas vindo para a montanha Santo Marcial. A força de cultivo de Sutton estava a par com a de One Sword antes que o esqueleto de ouro possuísse ele, e ele era experiente e conhecedor. Como ele gostava de Luffy, ele respondeu várias perguntas de Luffy, e eles estavam se divertindo. Laura ficou de lado e observou pacientemente com um sorriso no rosto. Aproximadamente 10 minutos se passaram e uma série de ruídos de trepidação soou. Sutton se virou e seu rosto mudou de cor. Hail the King, capítulo 737. Hail the King, capítulo 739. Personagens misteriosos. 10 pessoas chegaram à praça diante da montanha Santo Marcial a cavalo. A pessoa na frente era magra e não tão alta, e ele usava uma túnica comum. No entanto, havia uma máscara prateada clara que cobria metade do rosto, revelando a boca e o queixo. Ele parecia bem jovem e possivelmente com menos de 20 anos de idade, e seus longos cabelos loiros balançavam atrás das costas. Embora ele parecesse calmo e pacífico, havia uma emanação de perigo e assassinato saindo dele. As 9 pessoas atrás dele estavam todas vestindo o mesmo tipo de túnica preta, mas estavam em várias faixas etárias. Alguns idosos tinham mais de 60 anos e outros, 20. Embora parecessem comuns, seus olhos eram afiados e suas auras estavam em outro nível. A maioria deles estava entre 6 estrelas e 8 estrelas, e 2 deles haviam entrado na classe da Lua de nível inferior. Eles estavam no mesmo nível que Chris Sutton, e era impressionante.
A pessoa na frente pulou do cavalo com Matri, que estava esperando lá. Então, eles caminharam em direção ao pavilhão. Estava claro que eles eram o último grupo de pessoas que iam para a Montanha Santo Marcial. São eles. O Cavaleiro do Sol Dourado olhou para aquele jovem de máscara e ficou atordoado. Ele não esperava ver esse grupo de pessoas aqui. Irmão Sutton, quem são eles? Eles também estão visitando o mestre. Luffy apontou para o homem da máscara e perguntou em seu tom infantil. Não tenho muita certeza, mas parece que sim. Sutton pensou por um tempo e deu um tapinha na cabeça de Luffy antes de dizer: não fique muito perto dessas pessoas, eles são personagens problemáticos. Eles são perigosos. Quem são eles? Luffy perguntou com curiosidade. Eles são de uma misteriosa organização subterrânea. Aquele homem com a máscara de prata é um dos dois líderes, e ele é realmente misterioso. Ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe quem está por trás dele. Sabemos apenas que o apelido dele é o Jovem Homem. Esta organização apareceu de repente há cerca de um ano. No começo, poucas pessoas prestavam atenção neles. No entanto, agora eles são a rede de inteligência não oficial mais poderosa do Império. Ouviu-se que mesmo a inteligência do Quartel-General Militar Imperial e do Palácio Imperial dos Cavaleiros não conseguiu descobrir suas origens. Existem muitos mestres nessa organização e não há nada que eles não possam encontrar. O mestre mais poderoso desta organização é conhecido como o Capa Amarela Sangrenta, e essa pessoa é conhecida como o mestre mais poderoso do mundo subterrâneo do Império. Ninguém sabe o quão poderosa essa pessoa é, e algumas pessoas estimam que este Capa Amarela Sangrenta é um Lorde da classe do Sol. Chris Sutton disse a Luffy em voz baixa. Depois de ouvir as palavras sérias que vieram de Sutton, que era um cavaleiro executivo, Laura ficou um pouco assustada e rapidamente puxou o filho para os braços antes de cobrir a boca, com medo de que o filho falador provocasse e ofendesse aqueles personagens cruéis. Sutton era jovem e já era um cavaleiro executivo, e ele era de uma grande família nobre. Não havia muitas pessoas com status mais prestigioso que ele, e ele era vaidoso e arrogante. No entanto, até ele estava preocupado com essas pessoas, e isso foi suficiente para provar o quão aterrorizante aquele jovem com a máscara de prata era. No momento, essas 10 pessoas chegaram ao pavilhão sob a liderança de Matri. Estava claro que esse homem da máscara havia prestado atenção por aqui. Quando olhou para Sutton, um meio sorriso estranho apareceu em seu rosto, era difícil entender o que ele estava pensando. Então, ele olhou para Luffy e observou esse garoto. Ele não disse nada, em vez disso, ele se virou e conversou com alguém ao seu lado. Mesmo que Luffy estivesse nos braços de sua mãe e tivesse a boca firmemente coberta, ele viu claramente que aquele jovem da máscara lhe dera um sorriso amigável. Por alguma razão, ele sentiu que aquele homem que era aterrorizante aos olhos de Sutton era íntimo dele como um irmão mais velho. Logo, eles começaram sua jornada e subiram a montanha Santo Marcial. O caminho para a montanha central era bastante íngreme, e eles precisavam passar por muitos túneis, caminhar por muitas escadas e passar por correntes de ferro que pairavam no ar. Pessoas comuns sem energia de guerreiro ou energia mágica não seriam capazes de chegar à montanha. Se não fosse Sutton quem era íntimo deles, Luffy e Laura poderiam não ser capazes de superar todos os obstáculos e chegar ao topo da montanha. Matri viu isso, mas ele não disse nada. Ele simplesmente liderou o caminho na frente. Após cerca de uma hora, esse grupo de pessoas chegou ao topo. O pico da montanha Santo Marcial era como um paraíso. Estava quente com ar fresco, e o cenário era simplesmente deslumbrante. Havia grama verde, árvores vibrantes e até um rio correndo. Lindas borboletas voavam e animais fofos como coelhos e esquilos apareciam com frequência. Foi a primeira vez que Chris Sutton chegou ao pico da montanha Santo Marcial. Embora ele não soubesse porque o rei Alexander de Chambord queria vê-lo, ele estava muito animado. O fato de ele poder escalar a montanha e chegar ao topo foi uma grande honra. O jovem com a máscara de prata e as pessoas que o acompanhavam foram convidados a descansar e esperar dentro de uma casa de hóspedes. Sutton,
Luffy e Laura foram liderados por outro jovem da montanha Santo Marcial, e caminharam por um caminho verde e chegaram à beira de um penhasco em cerca de uma dúzia de minutos. A área perto do penhasco era mais aberta, e um antigo edifício de madeira ficava lá em silêncio. Ao lado deste edifício de madeira, havia um pavilhão sustentado por 4 pilares que tinham videiras verdes cultivadas por todo o lado. Havia um jovem bonito e de cabelos negros parado no pavilhão e olhando para toda a cidade de cima. Ele parecia arrojado e etéreo, parecendo um imortal que estava acima de todos os assuntos e conflitos mortais. Ele era Alexander, o rei de Chambord e o santo marcial imperial. Depois que o jovem da montanha Santo Marcial levou as 3 pessoas ao pavilhão, ele se reportou a Fei e foi embora. É uma honra eu, cavaleiro executivo Chris Sutton, vê-lo, senhor Santo Marcial. Mestre, seu discípulo Luffy está aqui. É uma honra vê-lo, Santo Marcial. Os 3 cumprimentaram Fei respeitosamente e se curvaram de acordo com seu status. Embora os santos marciais imperiais não estivessem envolvidos em assuntos militares, políticos ou civis, seu status era superior. Mesmo as famílias reais não podiam constrangê-los. Seu status supremo merecia cumprimentos respeitosos e sinceros. E, vem aqui. Fei se virou, assentiu e apontou para as cadeiras de pedra no pavilhão, sinalizando para que se sentassem. Depois que os 3 se sentaram, Sutton olhou para Fei e suspirou em sua mente: quando eu era mais jovem e mais agressivo, fui desafiá-lo a caminho de São Petersburgo, sob a provocação de algumas pessoas. Embora eu tenha perdido essa batalha na Montanha das Torres Gêmeas, ainda podíamos ser considerados jovens talentos. Mas agora, ele se transformou em um dragão sagrado que voa no céu, e eu estou muito atrás dele, mesmo que minha força tenha melhorado. Não estamos mais no mesmo nível. Sutton sabia que não apenas ele, mas toda a geração jovem de Zenith também seria superada pelo rei de Chambord, e ninguém poderia superá-lo. Hail the King, capítulo 738. Hail the King, capítulo 740. Não vou aprender técnicas de espada. Fei não tinha a arrogância que geralmente vinha junto com o status supremo, como sendo o santo marcial imperial, e ele era bastante casual quando falava. Depois de conversar um pouco, Sutton gradualmente percebeu que ele apenas começou a entender o lendário homem à sua frente. Os rumores que circulavam no círculo da classe alta no Império Zenith diziam que o rei de Chambord era selvagem, rude, indelicado e arrogante. Agora, Sutton percebeu que tudo isso eram apenas rumores, afinal. Somente as pessoas que eram próximas ao rei de Chambord sabiam como ele era. Sutton estava muito agradecido a Fei por ajudá-lo a elevar seu reino de cultivo. Fei acenou com a mão e explicou com um sorriso no rosto: mesmo os lordes da classe Sol não podem elevar um guerreiro para a classe Lua facilmente. Caso contrário, as elites da classe Lua não seriam mais comuns. Se for esse o caso, os impérios com os lordes da classe Sol teriam muitas elites da classe Lua. O mais importante é que você estava no limiar e estava a apenas um passo de se tornar uma elite da classe Lua. Para quebrar esse limiar, sua força, sorte, coragem, estabilidade mental, condição momentânea. Tudo deve estar alinhado. Naquele dia durante a batalha, seu espírito, energia e mente estavam todos em harmonia, e você foi dedicado na batalha. Você estava no estado enfurecido, um dos 4 estados que podem facilitar avanços. Eu só te dei um empurrãozinho, foi o seu trabalho duro e a acumulação que o levaram até aqui. Se você tivesse medo dos mestres de Leon, eu não seria capaz de ajudá-lo a entrar na classe Lua, mesmo sendo muito mais poderoso. Fei estava dizendo a verdade. Sutton estava em um estado único naquele dia. Como se 2 pessoas se apaixonassem, Fei era como aquele amigo que as pressionava a dar um salto de fé. Todo o resto correu de acordo com a natureza a partir desse ponto. Se houvesse mais alguém, Fei poderia não ser capaz de ajudar essa pessoa a se tornar uma elite da classe Lua. Mesmo que esse fosse o caso, Sutton ainda estava muito agradecido.
Ele sabia que, se perdesse a oportunidade e não recebesse ajuda de Fei, levaria 1 ou 2 anos para avançar sozinho para a classe Lua. Além disso, desde que Fei o ajudou, a energia da classe Sol deixou marcas em seu corpo e poderia abrir o caminho para ele no futuro. Em certo sentido, havia agora uma semente da classe Sol em seu corpo, e isso o ajudaria a compreender a energia que estava em um nível superior. Ele teve muita sorte. Fei assentiu e olhou para Sutton enquanto dizia: Não sou eu quem o chamou aqui, a família real enviou a ordem do imperador, pedindo para você deixar o Palácio Imperial dos Cavaleiros, deixar a posição de 10º Cavaleiro Executivo e vir para a Montanha Santo Marcial para cultivar e praticar técnicas. Você está disposto a fazer isso? Sutton ficou atordoado por um momento antes de perceber o que estava acontecendo. Se fosse 1 ano atrás, ele não estaria disposto a abandonar a honra de ser um cavaleiro executivo e a glória do Palácio Imperial dos Cavaleiros para ficar nesta montanha solitária. Embora a Montanha Santo Marcial fosse ótima, poderia ser muito discreto, já que quase não havia oportunidade de se exibir. No entanto, depois de todas essas experiências que ele teve este ano, esse cavaleiro executivo que tinha sido arrogante e vaidoso já cresceu muito, e ele foi capaz de ver através do materialismo. Portanto, Sutton ficou muito feliz e ele rapidamente concordou. Desde que a Era do Caos chegou, e as guerras vão ocorrer entre impérios, e Zenith também estará envolvido. Embora o Império Zenith seja mais remoto, localizado ao norte do continente e não esteja em conflito direto, é difícil para o Império ficar completamente fora dele. Essa guerra entre Zenith e as tropas unidas dos 10 impérios expôs muitas das fraquezas de Zenith. A questão mais importante é que o Império carece de mestres de primeira linha e há muito poucas elites da classe Lua. A família real quer que você estude na Montanha Santo Marcial por causa de seu grande talento. Como um dos melhores rapazes desta geração, você tem o potencial de alcançar reinos mais elevados. Fei explicou mais. Então, ele pegou um livreto grosso do anel de armazenamento e o entregou a Sutton. Este livreto contém minha compreensão da energia guerreira elementar de metal e também existem algumas técnicas de cultivo e técnicas de combate. Espero que ajude você. Sutton estava empolgado, e ele rapidamente o folheou assim que colocou as mãos nele. Então, ele começou a tremer de excitação. Embora Sutton fosse muito menos poderoso que Fei, ele era de uma família nobre e trabalhava no Palácio Imperial dos Cavaleiros. Portanto, sua compreensão e base de conhecimento eram muito mais amplas em comparação aos guerreiros comuns. Depois de olhar apenas algumas páginas, ele sabia que este livreto era um excelente manual para todos os guerreiros do elemento metal. Se outros guerreiros do elemento metal soubessem disso, ocorreriam batalhas sangrentas por ter esse livreto em sua posse. Ele não esperava que o rei de Chambord, que não cultivava energia guerreira elementar do metal, tivesse uma compreensão tão profunda dela, e Fei ficou ainda mais impressionante aos olhos dele. Ele não sabia que este livreto foi elaborado por Fei durante a noite, de acordo com a espada do Rei Demônio, e seu nível atual. Foi feito sob medida para ele até os dentes. Se ele trabalhasse duro e cultivasse de acordo com ele, ele poderá alcançar o reino da classe Sol em menos de 10 anos. Obrigado, Senhor Santo Marcial. Sutton guardou o livreto cuidadosamente antes de expressar sua gratidão novamente. Contanto que ajude você. Não vou morar na Montanha Santo Marcial por muito tempo. A partir de agora, toda a operação e gestão serão cuidadas pelos discípulos do Santo Marcial anterior, Sr. Krasik. Você pode colocar todo o seu esforço no cultivo e instruir Luffy de lado enquanto guarda essa Montanha Santo Marcial do Império. Lembre-se, quanto mais poderoso você é, mais seguro o Império é. Você está saindo da cidade. Se os mestres de Ormond vierem e... Sutton ficou surpreso quando soube que Fei estava indo embora. No momento, Zenith não poderia sobreviver sem Fei estar aqui. Não se preocupe, ainda há um mestre poderoso na capital e sua força não é menor que a minha. Mesmo que os lords da classe Sol venham, eles podem não conseguir voltar vivos.
A capital é mais segura do que você pensa, então você não precisa se preocupar com isso. Fei não disse quem era esse mestre, e Sutton não conseguia pensar em alguém que se encaixasse nessa descrição, mesmo depois de refletir um pouco. Como Fei não disse quem era, ele não se sentiu à vontade para perguntar. Após uma breve pausa, Fei sorriu e disse: Isso é tudo por hoje, eu ainda preciso cuidar de outros convidados. Sua residência já foi configurada e você pode conferir e ver se você gosta ou não. Quando Fei terminou, um membro da Montanha Santo Marcial veio e levou Sutton para longe, e eles desapareceram na Floresta Verde. Então, Fei teve a chance de conversar com seu segundo discípulo, Luffy. Gradualmente, ele percebeu que esse garoto era pequeno, mas bastante maduro, e era ótimo em elogiar as pessoas. Suas habilidades de bajular estavam a par com o bajulador Oleg. A personalidade dele não era como a de seu pai Juan Sword. Seu pai era altivo e solitário, mas Luffy era muito brincalhão e falador. Mestre, mestre! Eu não quero aprender técnicas de espada. Meu pai praticou espada a vida toda, e trabalhou duro, mas ainda não conseguiu derrotá-lo. Esse carinha logo se tornou íntimo de Fei, e ele arrastou a mão de Fei e implorou. Laura, que estava de pé ao lado, ficou aterrorizada, com medo de que o filho ofendesse o santo marcial imperial de alguma forma. Fei riu e perguntou, tudo bem. Se você não quer aprender a espada, o que você quer aprender? Hail the King, capítulo 739.